Olá a todos e bem-vindos ao Veda! Calhou-me a mim iniciar este projeto que é o Veda. Para quem viu um dos vídeos anteriores, nós apresentámos o Veda. Eu e mais 5 booktubers portuguesas decidimos juntar-nos e proporcionar-vos um mês cheio de vídeos fantásticos que vai ser o Veda. Os dias vai sair um vídeo especial para o Veda em cada canal, em cada um dos canais. Por isso eu vou deixar o link lá em baixo para todas as pessoas que estão a participar e por isso espero que estejam ansiosos, espero que gostem deste mês muito especial. Para o primeiro vídeo eu decidi fazer um vídeo que eu já tinha-vos dito que ia fazer e que eu disse que ia fazer no vídeo do Book Haul e por isso cá estou para fazê-lo. O vídeo é ler em inglês. Porquê é que eu decidi fazer este vídeo? Muitas pessoas já me tinham perguntado nos comentários porque é que eu li inglês. Já me tinham também pedido dicas para eu dizer dicas de livros para ler inglês e essas coisas. E por isso é que estou eu para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem, que sejam dicas muito úteis e que vocês também se encantem por este mundo que é ler em inglês e que se atrevam e comecem a ler mais inglês. O primeiro tópico que eu vos vou falar é porque é que eu comecei a ler inglês. Quem não sabe, quem nunca viu o meu vídeo dos 50 factos sobre mim, eu sou sul-africana, eu nasci na África do Sul e infelizmente só lá estive 10 meses, por isso eu não aprendi a falar inglês fluentemente por viver lá. Eu sempre cresci com o bichinho de falar inglês e de ter os meus pais e o meu irmão a falar inglês, os amigos dos meus pais que vinham cá de vez em quando também falavam inglês e sempre tive esse bichinho ao pé de mim. O inglês não foi uma coisa que apareceu só na escola, não, eu sempre cresci já a ouvir as pessoas a falar ou determinada palavra ou determinada conversa, então eu sempre tive esse bichinho do falar inglês. Depois quando eu cheguei à escola eu tive a sorte de começar a ter aulas de inglês bastante cedo. Eu tive aulas de inglês a partir do segundo ano ou terceiro ano da escola primária, por isso foi bastante cedo, então eu tive logo aquela introdução ao inglês na escola primária e eu acho que isso é muito importante, a introdução de línguas logo na escola primária, não só o português, mas logo outras línguas. Então eu tive essa sorte de começar a ter inglês logo na primária e sempre tive esse bichinho. Eu nunca fui muito boa à gramática, nem do português nem do inglês, por isso, nem do francês, por isso a gramática era assim um pouco o meu ponto fraco, tal como a escrita, o escrever, mas isso eu acho que é em todas, inclusive no português, apesar de eu gostar muito de escrever, eu tenho algumas dificuldades na parte gramatical, mas o falar e o querer aprender e o querer saber mais foram sempre coisas que eu tive dentro de mim. No crescimento, nunca tive acesso a livros em inglês, por isso eu nunca tive essa coisa de comprar livros em inglês, de ler livros em inglês, e fui sempre lendo em português. Até que quando eu comecei a assistir vídeos no YouTube sobre livros, eu descobri o canal da Gil Fernandes. Para quem não sabe quem é Gil Fernandes, eu vou deixar o link lá em baixo. É uma rapariga brasileira que também faz vídeos, que também lê muito em inglês, e eu quando comecei a assistir aos vídeos dela, comecei a ver que ela lia muito em inglês, e comecei a pesquisar onde é que se podia comprar livros em inglês e encontrei a Amazon, que é o primeiro vídeo do canal, é uma open box da Amazon, onde eu comprei 5 livros, acho eu. E foi a partir daí que eu comecei a ler, mais ou menos há 1 ano e meio, que eu comecei a ler em inglês mais frequentemente. É pouco tempo, desde que já tenho lido muitos livros em inglês. Hoje em dia, se calhar diria que maioritariamente os livros que eu leio é em inglês, e vocês veem isso pelos book hauls, mas eu também gosto de ler em português. Eu não digo que não, que ler em português não é bom, é ótimo, é a nossa língua mãe e nós devemos preservá-la, mas eu gosto muito de ler em inglês e esse bichinho foi crescendo. E depois, claro, com o dia encontrando sites onde se compravam livros mais baratos, acabou por ser um fator que me impulsionou cada vez mais a ler inglês, o fator do dinheiro, porque como vocês sabem os livros em Portugal são um pouco caros. Essas são maioritariamente as razões porque eu leio hoje em inglês, é porque eu adoro a língua, é uma das línguas que eu mais gosto a seguir ao português, é uma das línguas que eu mais gosto, é uma das línguas que eu melhor sei falar a seguir ao português, é o inglês, arranho o espanhol e o francês a falar nem tanto, é mais a ouvir e a perceber o que é que as pessoas dizem que eu falo, que eu percebo, a falar não falo bem francês, mas arranho o castelhano e gosto muito de castelhano também, mas falo muito melhor. Hoje em dia sinto que com a leitura dos livros em inglês, o ver filmes, ver séries, ouvir músicas sem legendas acaba por ser muito mais fácil e eu acabo por conseguir ver um filme ou ver uma série
sem legendas e estar a perceber o que é que as pessoas estão a dizer, e acho que isso também ajuda imenso. Mas isso depois eu vou falar das vantagens. Essas foram maioritariamente as razões porque eu comecei a ler em inglês. Não há uma razão específica, a vida proporciona-se a que eu começasse a encaminhar por essa vertente de ler em inglês. Eu gostei, porque podia não ter gostado, e hoje em dia é uma das coisas que eu faço mais, é o ler em inglês. O segundo tópico que eu vos vou falar são dicas para quem está a começar ou para quem quer começar a ler em inglês. Eu acho que é muito importante para pessoas como nós que fazemos vídeos para o YouTube e que lemos em inglês, também darmos dicas a pessoas que, por exemplo, querem agora começar ou que estão agora no início e ainda se estão a ver um bocadinho muito sem noção do que é que querão fazer. E por isso eu decidi reunir aqui algumas dicas para quem está a começar e eu espero que vocês gostem e que sejam principalmente dicas úteis. A primeira dica é gostar de ler inglês. É muito importante para quem quer começar a ler inglês que goste. Tinha uma colega minha que detestava o inglês e nós tivemos uma cadeira na universidade que era inglês técnico e ela detestava o inglês, ela detestava falar, ela detestava ouvir, e eu acho que é muito importante para quem quer começar a ler inglês que goste da língua, que tenha o mínimo gosto de língua, que saiba que goste de ouvir os filmes, que goste de ouvir as músicas e que se sinta minimamente familiarizado e que goste de ouvir a língua inglesa. O segundo é ter algumas noções do inglês, ou seja, não vale a pena vocês começarem a ler inglês se vocês não sabem como é que se diz pão, como é que se diz rua, como é que se diz mãe, como é que se diz pai. Não vale a pena vocês começarem a ler inglês se vocês não percebem nada de inglês, ou seja, o essencial e principalmente o primeiro passo é aprender o inglês, ou aprender as bases do inglês e depois partir para um livro, porque se vocês não sabem o significado de palavras básicas, vocês não vão perceber o significado de um contexto de um parágrafo ou de um contexto de um capítulo. Por isso é muito importante ter as noções básicas do inglês. A terceira dica é começar por livros fáceis. Como livros fáceis eu digo livros infantis, livros young adult, os young adults mais juvenis que vocês à partida saibam que têm um nível de inglês fácil. Letras grandes, que tenham um nível de inglês básico, que não se aventure muito por expressões características do sítio onde é escrito o livro. Livros muito básicos. Vocês podem, por exemplo, pegar em livros infantis como A Branca de Neve, esses livros infantis que vocês já sabem minimamente qual é a história, e começar por ler acompanhados de um dicionário, para começar a ver aquela palavra que vocês não percebem, vocês vão ver ao dicionário e ficam a perceber. Portanto, começar por livros fáceis que vocês consigam ler mesmo sem tendo um nível de inglês muito grande. A quarta dica que eu vos vou dar é, se vocês quiserem, por exemplo, ter a primeira experiência a ler um livro em inglês, o que eu vos aconselho é ter o livro em português, que vocês já tenham lido, que vocês já conheçam a história, e ir à internet, baixar o e-book e fazer uma releitura do livro em português acompanhada do livro em inglês. Ou seja, vocês começam a ler o livro em inglês através do e-book e, se não perceberem alguma parte, vocês recorrem ao livro em português e vão conseguindo fazer essa dupla leitura e vão conseguir perceber o contexto do livro. Podem não perceber tudo tintim por tintim, mas perceberem o contexto é um bom começo para quem está a começar a ler em inglês. Essa é uma das dicas fundamentais que eu vos dou enquanto iniciantes de leitura em inglês, é que façam assim uma leitura acompanhada dos livros, um livro em português que vocês já tenham lido e que vocês já conheçam a história. Eu acho que vai ajudar muito a quem está agora a começar. A quinta dica que eu vos vou dar é para aquelas pessoas que já começaram a ler inglês e que de repente querem comprar um livro, mas não sabem que tipo de inglês é que o livro tem. Uma das coisas que eu vos aconselho a fazer e que por vezes me ajuda muito é recorrerem ao site da Amazon. Se vocês não sabem, nem nunca entraram no site da Amazon, eles têm lá, quando vocês vão à secção dos livros e carregam no livro, eles têm lá uma opção por cima da capa que diz Open the Book ou Read More. E se vocês carregarem em cima do livro, é-vos aberta uma página onde vos aparece um enxertozinho do primeiro capítulo do livro. É muito importante que vocês vão lá e leiam as primeiras frases ou a primeira página, o que vocês entendam, e percebam se conseguem ou não ler o livro. Ou seja, se vocês lerem a primeira página e entenderem tudo, é sinónimo de que vocês minimamente vão entender o livro, e por isso é muito importante que vocês façam isso antes de arriscarem comprar um livro que depois, por exemplo, não vão conseguir ler. Portanto, essa é uma dica que eu utilizo e que muita gente utiliza e que eu acho que é muito importante para quem quer comprar um livro e não sabe o nível de inglês. Por último, a última dica que eu tenho-vos a dizer, eu sei que há muitas mais dicas, mas estas são minimamente aquelas que eu acho que são válidas e que são muito importantes para quem está agora a começar. A última dica é tentar sempre e nunca desistir. Eu lembro-me que o primeiro livro que eu li em inglês foi o My Fair Lady, foi numa aula de inglês, foi ainda no secundário.
mas depois disso eu já comecei a ler os livros em inglês quando comprei a primeira vez. E sei que ao início parece sempre tudo muito complicado, parece que vocês não percebem o contexto, há algumas palavras que vocês não percebem, mas com calma, vocês, se forem com calma, lerem com calma, mesmo que vocês cheguem ao fim do livro e disserem assim, entendi 50% do livro, ótimo. Releiam, que vocês vão entender 60% e a partir daí vai ser sempre a melhorar. Eu acho que o importante é nunca desistir. Eu acho que se desistem é meio caminho andado para nunca voltarem a tentar ler inglês. E eu acho que isso não é válido. Acho que tentar sempre é sempre a melhor opção. Eu digo sempre, nunca desistam e desistir nunca é a opção. Passando agora às dicas de livros que eu tenho para vos dar, eu aconselho e que são livros fáceis para ler. Eu não escolhi por uma ordem muito linear, eu escolhi uns mais fáceis, uns mais intermédios e vou-vos dar a dica de um difícil, de livros bem faceizinhos, que é o que eu vou começar por vos apresentar. Eu vou apresentar maioritariamente livros românticos, com um maior nível de romance, porque eu sou uma rapariga e não leio muitos livros de ação e acredito que quanto mais ação tem um livro, mais termos técnicos ele acabará por ter e tornará a leitura muito mais difícil. Mesmo que sejam rapazes, aconselho-vos que se aventurem num livro assim mais young adult, com mais romance, porque acabará por vos trazer um nível de palavras e um nível de ritmo de leitura maior. Dois livros bem faceizinhos que eu li e que aconselho muito para quem quer começar são estes. A Meg Cabot é uma escritora bem fácil, ela não é nada difícil. Ela acaba por ter uma escrita bem infantil, bem leve, bem rápida. Os termos que ela utiliza nos livros não são nada técnicos, são mesmo muito fáceis de ler e acreditem, vocês quando pegarem nos livros da Meg Cabot, qualquer um deles, eu já li o The Princess Diaries e não achei nada difícil, é uma leitura bastante leve, que já tem um ritmo de leitura de inglês rápido e bom. Este livro lê-se num instantinho porque não tem termos técnicos nenhuns, portanto é uma ótima opção para quem está agora a começar. Outro livro que segue o mesmo género é o Jessie Hart's New York City, ele é da autora Carrie Stanton. É uma leitura super leve, super rápida. Vocês se quiserem, o tamanho das letras é assim, é gigante, é mesmo muito grande. Ele é muito rápido de se ler. Outro livro que não tem termos técnicos nenhuns, ele é bastante fluido. E por isso, para quem está a começar, é uma outra ótima opção. Os próximos livros que eu vos vou dar não têm um inglês tão fácil como estes dois que eu iniciei, mas são livros que eu acho que são bastante fáceis na mesma. Por isso, quem está a começar, aconselho que comece mesmo por este tipo de livros mais fáceis mesmo. Meg Cabot, como é que eu posso dizer mais? Meg Cabot, esse tipo de escritoras que vocês saibam que têm este tipo de escrita bem assim. Os próximos são não são mais complicados, pronto. São um pouco mais difíceis. Vou-vos falar do Future of Us, do Jay Asher, que é bastante acessível. Eu achei esta leitura bastante acessível. Tem um bocadinho de termos um pouco mais, não é complicados, mas um pouco mais difíceis para quem não tem mesmo bases nenhumas de inglês. No entanto, e se quiserem aventurar neste tipo de livros, com um dicionário ao lado, com um computador, vocês rapidamente perceberão os termos que não percebem bem logo ao início e por isso será uma ótima opção. Os próximos livros que eu vos vou falar são em e-book, que eu li em e-book, mas que são fáceis na mesma. O primeiro é o Everyday, do David Levitan. É outro livro super fácil, tem uma linguagem muito fácil, termos técnicos quase nenhuns e por isso é uma leitura bastante fluida. Achei o ritmo de leitura bastante bom e por isso também tem assim uma história em adult e por isso recomendo muito que leiam este. E o outro é o The Statistical Probability of Love at First Sight, que é outro livro que eu li que é bastante, não é infantil, é bastante young adult e por isso tem uma história bastante leve, não é nada difícil, é mesmo muito fácil de ler em inglês e por isso é outra das minhas opções. Também já tem tradução para Portugal, por isso se quiserem comprar em português e baixar o e-book podem fazê-lo, é super válido e assim já vão poder fazer aquele tal de leitura conjunta. Um outro livro que eu acho que tenha um inglês assim minimamente acessível é o The Perks of Being a Wallflower. Pode estar escrito um pouco de uma forma não tão acessível, mas com a prática e com o facto de terem com um dicionário ao lado e com calma, vocês vão conseguir entender o inglês deste livro e eu não achei assim tão difícil quanto ao nível de inglês. Os últimos dois que eu vos vou mostrar são outros dois young adults que eu achei bastante fáceis, bastante fofinhos e bastante rápidos de se ler. São o Anna the French Kiss, da Stephanie Perkins,
e o Love and the Boy Next Door, da Stephanie Perkins. São dois livros também super fáceis, contam duas histórias de amor bastante levezinhas e, por exemplo, neste livro do Anne and the French Kiss vocês vão poder conhecer um pouco mais de Paris e dos locais assim mais características de Paris, por isso eu gostei muito destas leituras e são leituras muito fáceis para quem está agora a querer comprar novos livros em inglês. De um nível mais intermédio, que eu achei mais difícil comparado com os que eu vos falei até agora, estão os livros distópicos, aqueles que envolvem um caráter mais político por trás, aqueles que envolvem toda uma outra estrutura para escrever o livro, o que não implica que um livro YA tenha esse tipo de estrutura. Por exemplo, no livro romântico vocês têm uma história de amor por base, no livro distópico vocês têm uma estrutura política por trás, por isso eu acho mais complicado, pode envolver outros termos mais difíceis e por isso, mas eu acho que tem um nível intermédio. Continua a ser um nível intermédio baixo para mim, mas é um nível mais intermédio para quem está agora a começar. Falo-vos dos casos de Divergent, da Veronica Roth, Insurgent e Allegiant, que já têm tradução para português como Divergente, Insurgente e Convergente, por isso podem também fazer aquela coisa do leitura conjunta, o livro em português e o e-book. Falo-vos também da série The Catching Fire, que o primeiro eu tenho em português, mas os outros dois eu tenho em inglês, que também já têm todos tradução para português. Jogos da Fome, Em Chamas e A Revolta, por isso também podem fazer o mesmo jogo das traduções, das leituras acompanhadas. Por último, neste rol assim mais complicado, eu tenho The City of Bones, ou seja, melhor, os livros da Cassandra Clare. Eu, que já tenho alguma prática a ler, achei um pouco confuso, principalmente este inicial que conta toda a história e todos os acontecimentos, achei um pouco complicada a leitura, por isso quem está a iniciar não vai achar tão fácil esta leitura. Continuo a dizer, estes também já têm tradução para português, por isso podem fazer o mesmo esquema da leitura acompanhada, mas para quem já tem alguma noçãozinha de ler em inglês, estes são livros que eu recomendo, porque não tem assim um inglês também tão difícil assim. Na minha estante, a única opção para leituras mais difíceis que eu tenho é o Pride and Prejudice, da Jane Austen, que é assim mesmo o livro mais complicado. Para quem está a começar, eu nunca aconselharia começarem por um livro assim, um clássico. Por que é que eu não aconselho os clássicos para quem está a começar? Porque os clássicos normalmente são clássicos porque foram escritos num outro tempo, numa época mais passada, e nessa altura a própria linguagem era diferente, a própria linguagem era mais arcaica e por isso a própria escrita vai ser um pouco mais difícil. Então eu não aconselho que comecem logo pelos clássicos, mas quando ganharem algum crescimento na leitura, são livros que vocês podem ler. O Pride and Prejudice é o mais complicado que eu tenho. Também tenho o 1984, que também é muito bom e também se lê bem, por ter ótimos clássicos com leituras mais ou menos acessíveis, mas para quem está a iniciar eu não aconselho de todo começarem logo pelos clássicos, porque tem sempre um outro peso nas palavras e até as expressões e a construção frásica vai ser diferente, por isso aconselho que comecem por livros Young Adult, mais Young Adult do que New Adult, ou mais jovenzinhos do que os normais, para vocês conseguirem entender toda a linha e depois irem subindo patamar a patamar até conseguirem ter um nível de leitura fluido em todos os tipos e aí vocês podem comprar qualquer tipo de livro. Por último, vamos à conclusão final. Eu definitivamente gosto imenso de ler inglês. Acho que nos dias de hoje e nos tempos atuais o inglês é uma língua universal, é quase como a nossa segunda língua a seguir à língua materna. E por isso eu acho que todas as coisas que nos ajudem a falar melhor e a ler melhor e a escrever melhor em inglês é uma mais-valia, além da vantagem de estarmos sempre a treinar a língua inglesa e sempre a aprender muito mais inglês, dessa ser uma língua muito importante para nós nos dias de hoje. Temos sempre a vantagem de estarmos a ler na língua original em que o livro foi escrito. Sabemos muito bem que com as traduções, muitas das vezes elas não são muito bem feitas, com as traduções a ideia original que o autor quis com determinada frase, com determinada expressão, perde-se. E por isso acaba sempre por ser muito melhor nós lermos na língua original e perceber o que é que o autor quis fazer com determinada expressão, determinada frase, isso acaba por ser bom. Para além disso, temos acesso a muitos mais livros, os livros são muito mais baratos do que cá em Portugal, ou pelo menos aqui em Portugal, e por isso acabamos sempre por ter acesso a outro tipo de mercados que não o nosso. E isso é uma das coisas que me agrada, porque há livros muito mais bonitos em hardcover, com outro tipo de edições, que por vezes são, às vezes na língua original são feitas mais do que uma versão do livro, com capas diferentes, e isso agrada-me poder escolher a capa que eu mais gosto e não cingir-me só àquela que é. Como desvantagens temos sempre o facto de podermos demorar um pouco mais a ler determinado livro, porque nós demoramos mais a entender a frase, demoramos mais a entender o que o autor quis. Eu não vejo muitas desvantagens no facto de nós lermos em inglês, porque as vantagens são tanto, a língua é muito importante para nós,
nós, principalmente quem está agora a sair para o mercado de trabalho e que tem que se reinovar e tem que se reinventar no seu currículo. Acho que a língua inglesa é uma língua a apostar e que eu acho que toda a gente devia apostar para estar sempre a par. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários quais são as vossas dicas, qual é o vosso truque ou como é que começaram a ler inglês. Partilhem comigo aí nos comentários as vossas experiências, porque eu também gosto muito de saber o que é que vocês acham, como é que vocês começaram a ler inglês, quais são as dicas que vocês usam. Até podem ter outras dicas diferentes das minhas e que podem ajudar outros leitores, e por isso partilhem comigo as vossas opiniões. Não se esqueçam de ir visitar as outras meninas que estão a participar no VEDA, elas vão estar todas na caixa de informações. Não se esqueçam que amanhã vai sair outro vídeo para o VEDA, desta vez no canal da Cláudia, da Mulher que Ama Livros. Um grande beijinho, não se esqueçam de pôr gosto, comentar, subscrever e pôr gosto nas redes sociais, elas vão estar todas na caixa de informações. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!